Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan. O seminário, livro 16, de Um Grande Outro ao Pequeno Outro, 1968-1969. Estamos na página 22 do livro, na introdução, né? A introdução intitula-se Da Mais-Valia ao Mais Gozar. Mais gozar e não mais de gozar. Como traduzem impropriamente, os analistas brasileiros traduzem o pli de jouir, do francês, do Lacan, não é mais gozar, não mais de gozar. Ocorre que, em francês, pli de jouir só pode ser escrito assim, por uma imposição da língua francesa. É preciso colocar esse conectivo de. Mas o que está sendo dito em pli de jouir é mais gozar e não mais de gozar. Tradução horrorosa, viciosa, dos analistas brasileiros que traduzem Lacan em nosso país. Lamentável. Página 22, então, Lacan avança, primeiro parágrafo, eis, portanto, o elemento que pode nos permitir avançar no discurso analítico. No discurso analítico, que Lacan ainda, estou comentando, que Lacan ainda não formalizou. Ele irá formalizar os 4 discursos radicais porque sem palavras, apenas configurados por letras. É um discurso, portanto, de ponta a ponta em sua configuração. Um discurso matêmico, algébrico. Então, Lacan irá formalizar o discurso analítico no seminário seguinte, o seminário 17, L'envers de la psychanalyse, o avesso da psicanálise. Então, Lacan continua, esse, portanto, elemento que pode nos permitir avançar no discurso analítico. Qual é o elemento? Ele vai fornecer agora na definição do sujeito do significante, do sujeito do inconsciente, não da subjetividade falante, na definição do sujeito lógico, da estrutura, sujeito do significante, sujeito do inconsciente, sujeito do grande outro, esse do significa desde o, na definição do sujeito como causado pela relação entre significantes. Postulamos, teoricamente, a priori, sem ter precisado de uma longa recursividade para constituir suas premissas. Então, postulamos, teoricamente, alguma coisa que nos impede para sempre de apreendê-lo. Atenção para esta pontuação do Lacan, vou retomar. Na definição do sujeito, da estrutura, como causado pela relação entre significantes, postulamos, teoricamente, a priori, e sem ter precisado de uma longa recursividade para constituir suas premissas, então postulamos, teoricamente, alguma coisa que nos impede para sempre, porque é estrutural, de apreender representacionalmente esse sujeito da estrutura. Olá, Eliane, boa noite, bem-vinda. Página 22, Eliane. Obrigada. Então, comentando o primeiro parágrafo, né? Na definição do sujeito como causado, primeira pontuação minha, como causado pela relação entre significantes, S1 e S2. Mas o termo utilizado por Lacan, sujeito como causado, é impróprio, né? Sem dúvida que o sujeito ele é efeito do par significante, S1, S2. O que é o par significante? S1 real de linguagem incidente em S2 no simbólico de discurso. O sujeito ele é a verdade dessa incidência. Não significa dizer propriamente, como Lacan está dizendo, que ele é causado. Não, ele é a verdade. Como já sabemos, ele é causado pelo objeto A, pela falta como objeto
em posição produção e ou mais gozar, no discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Me acompanham? Como já lhes mostrei, é fácil ler o Lacan. Por que fácil ler o Lacan? Porque Lacan sempre ele está, enfim, não, continuando a leitura que ele faz da escrita de Freud, tendo por base, né, os matemas dele. Nesse momento, Lacan ele está trabalhando o matema, não a configuração algébrica do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Ele está falando sobre isso. Ele está falando, portanto, não da incidência de S1 e S2, cuja verdade é o sujeito clivado e cuja produção e ou mais gozar é a causação do sujeito, o objeto A, enquanto falta como objeto. Voltando, então, à colocação do Lacan, tomando por base, não, o discurso mestre enquanto discurso inconsciente, na definição do sujeito da estrutura, do sujeito lógico da estrutura, não da subjetividade. A subjetividade está apensa, indexada a esse sujeito. Então, na definição do sujeito como verdade, eu estou retificando, como verdade da relação entre significantes, S1 e S2, postulamos teoricamente, a priori, alguma coisa que nos impede para sempre de apreender representacionalmente esse sujeito. Por quê? Porque o sujeito, verdade, da incidência de S1 e S2, ele é um ato de ultrapassamento. Não dá para apreendê-lo representacionalmente. Ele é um ato cujo estatuto é real, impossível de ser representado. É isso que o Lacan está dizendo. Então, não, alguma coisa nos impede para sempre de apreendê-lo representacionalmente. Apreender não significa sentir o sujeito. Não se trata disso. É uma apreensão representacional que não dá para fazer, porque o sujeito da estrutura ele é o ato de ultrapassamento das subjetividades falantes. Atenção novamente, eu insisto nessa marcação. Lacan, ele não faz devidamente, embora devesse ter feito, a distinção conceitual entre sujeito e subjetividades. No mais das vezes, ele toma uma coisa pela outra, o que confunde o leitor. Atenção. Eu estou aqui me esfalfando, não para, então, realizar essa distinção conceitual entre sujeito da estrutura, ato de ultrapassamento das subjetividades falantes, atensas, subsumidas, indexadas a esse sujeito da estrutura. Então, não nos impede para sempre de aprender o ato de ultrapassamento, o ato de sonhar, por exemplo, o ato de cometer um ato falho, um lapso de linguagem, de discurso. Ia dizer uma coisa e disse outra, etc, etc, etc. Um ato, um ato de ultrapassamento do sintoma. Aí está o sujeito. Esse ato de ultrapassamento, inapreensível representacionalmente. Lacan avança, segundo parágrafo, página 22. Esta é também a oportunidade de nos apercebermos do que confere ao sujeito a unidade. Olha a confusão do Lacan. Do que confere ao sujeito a unidade. Chamemos-la provisoriamente de pré-consciente, unidade pré-consciente,
não de inconsciente. Unidade pré-consciente, não, portanto, unidade inconsciente. Eu estou comentando porque se o sujeito é sujeito da estrutura, do par significante, a verdade não do par significante, S1, S2, ele só pode ser sujeito do inconsciente. Não do pré-consciente, mas questão para nós, será que existe não esse pré-consciente? O que seria isso? Qual a representação que teríamos, que poderíamos fornecer de eventos pré-conscientes? Enfim, retomando, esta é também a oportunidade de nos apercebermos do que confere ao sujeito da estrutura unidade pré-consciente que permitiu, até o momento, sustentá-lo em sua pretensa suficiência. Esse sujeito do pré-consciente, sabe Deus o que isso quer dizer. Então, ele continua longe de ele ser suficiente, em torno da fórmula, para a fórmula, o matema do fantasma, o axioma do desejo, S clivado, punção, causação, falta como objeto, letra do desejo, objeto A. Então, longe de ele ser suficiente, consistente, em torno da fórmula S clivado, punção A, em torno do ser do A, retifiquemos Lacan, a expressão indevida ser do objeto A, não há ser, o objeto A não tem ser algum. A falta como objeto, não, ela é falta de ser. Ficaria melhor, não em torno do ser do A, ficaria melhor em torno da posição do objeto A, da posição da falta como objeto. Então, do mais gozar, ele está novamente pensando a configuração do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Percebam, não? Quer dizer, S1, S2, S barrado A, a falta como objeto, objeto A, causação do sujeito, na posição mais gozar, produção ou mais gozar. Uma tema de base que Lacan está trabalhando aqui. Discurso mestre enquanto discurso inconsciente, S1, S2, S clivado, objeto A. Então, que se constitui a relação que nos permite, até certo ponto, ver consumar-se a solda, a precipitação, o congelamento, que faz com que possamos unificar um sujeito como sujeito de todo um discurso. Atenção para o que eu vou dizer agora. Confusão, confusão e confusão do Lacan, por não fazer a distinção necessária, conceitual, entre sujeito do significante, sujeito do discurso, sujeito da estrutura, sujeito do inconsciente, sujeito do desejo, não do querer, não da vontade, e subjetividades falantes. Lacan, ele se confunde aqui nesse parágrafo, ele toma uma coisa pela outra. Ele tenta fazer uma distinção entre sujeito do inconsciente, do significante, e o que ele chama sujeito pré-consciente. Mas ele toma uma coisa pela outra. Para ele, corretamente, até um certo ponto, o sujeito do significante da estrutura é clivado, sem dúvida alguma, inapreensível representacionalmente, sem dúvida alguma. Depois, em seguida, no mesmo parágrafo, ele irá falar de um sujeito pré-consciente, olha só, suficiente, como ele diz, deixe-me ver, suficiente, então, que permitiu sustentar em sua pretensa suficiência, a sua unidade. Não, esse é o sujeito, não é sujeito pré-consciente. Esse é o sujeito da filosofia, esse é o sujeito da consciência. Esse é o moá, o min, não o g da estrutura. Mas logo em seguida, no mesmo parágrafo, Lacan diz, ele vai criticar esse sujeito, não, que ele chama da pré-consciente, ele diz, longe de ele ser suficiente,
É em torno da fórmula S clivado punção A, em torno do A, do mais gozar, que se constitui a relação que nos permite, até certo ponto, ver consumar-se a solda. Não, está tudo confuso aqui. Ver consumar-se a solda, a precipitação, o congelamento, que faz com que possamos unificar um sujeito como sujeito de todo o discurso. Para lá, Lacan, o matêmero fantasma S barrado punção objeto A, fornecido por ele nesse parágrafo, mais uma vez. Eles já se falam desse matema, não? Novamente, quer dizer, não tem nada a ver com unificação do sujeito, pelo contrário. Pelo contrário, o sujeito, esse matema, S clivado punção A, diz do sujeito enquanto verdade da incidência de S1 e S2, causado esse sujeito pelo objeto A. O objeto A confirma a clivagem do sujeito, a sua divisão entre dois significantes, entre o real da linguagem, o simbólico do discurso. Portanto, confirma a impossibilidade de unificação, de consistência desse sujeito. Lacan está todo confuso nesse parágrafo. Atenção. Não, o matêmero fantasma não nos permite ver consumar-se a solda, a precipitação, o congelamento, que faz com que possamos unificar um sujeito como sujeito de todo um discurso. Não. Absolutamente não. Sujeito de todo um discurso é em sempre sujeito do inconsciente, sujeito clivado, barrado, inconsistente, ultrapassado, ou melhor, o sujeito do ultrapassamento. Atenção, ultrapassada é a subjetividade por esse sujeito. Lacan avança, farei no quadro um esquema que representa aquilo de que se trata. A primeira fórmula indica que, em sua relação com outro significante S2, um significante S1 representa o sujeito, o S barrado, que jamais poderá apreender-se representacionalmente, porque ele é ato de ultrapassamento. Então, a primeira fórmula ele está fornecendo, não? Indica que, em sua relação com outro significante, S2, um significante S1, representa o sujeito. Entendam, novamente, uma retificação também importante. Não é o S1 que representa o sujeito. Não, é o par significante. Incidência de S1 em S2. É o par significante que é o representante, não a representação. É o representante, portanto, fundamental. O representante significa dizer não representável, inconsciente, portanto, representante do sujeito, o S barrado, que jamais poderá apreender-se representacionalmente. Ele escreve a fórmula, não? S1, olha lá, barra, S1 incidente em S2, mas a barra está apenas sob o S clivado. É que estamos no seminário 16. O Lacan não possui ainda a fórmula completa do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Ele está caminhando para isso. Ele irá fornecer, alcançar, obter a formulação não completa do discurso mestre enquanto discurso inconsciente no próximo seminário, no seminário 17. No seminário 17 está escrito S1 vetor S2 barra sob S1 e sob S2. É desse, não, quer dizer, é dessa barra sob S1
e sob S2 que advém o sujeito, enquanto verdade dessa incidência. Atenção para isto, atenção para isto. O S1, o S clivado o sujeito, ele não é apenas a verdade de S1, ele é a verdade da incidência, do par significante. Incidência de S1 em S2. Atenção para isto. Então, estão me acompanhando? Me acompanham? Sim. Sim. Avancemos então um pouco mais. Então, não, a segunda pretende assinalar, a segunda fórmula, né? Pretende assinalar que um significante qualquer na cadeia, aqui o S3, pode ser relacionado com o que não passa, no entanto, de um objeto, o pequeno a, objeto causa de desejo, que é fabricado na relação com o mais gozar. Então, ele escreve a fórmula, não? S3, punção, objeto A. Lacan está tateando no escuro, hein? Atenção. A segunda fórmula pretende assinalar que um significante qualquer na cadeia, um S3 qualquer, pode ser relacionado com o que não passa, no entanto, de um objeto, o pequeno a, que é fabricado na relação com o mais gozar. Vamos ver onde Lacan quer chegar com isso. S3, punção, objeto A. Pelo início do funcionamento do organismo, constata-se que o objeto pode assumir a imagem das entidades evanescentes cuja lista já forneci, que vão do seio à evacuação e da voz ao olhar, os 4 objetos pulsionais. 2 da demanda, do ao outro, 2 do desejo, do ao outro. Então, essas são outras tantas fabricações do discurso da renúncia ao gozo, do discurso do mais gozar. Ele está pensando, novamente, sem ainda ter formulado corretamente a estruturação do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. Vou até o final do parágrafo e volto para comentar. O que impulsiona essa fabricação é isto. Em torno delas pode produzir-se o mais gozar. Então, pelo início do funcionamento do organismo vivo, não? Do infans, aquele que não fala ainda, do corpo do infans, pelo início do funcionamento do organismo. Constata-se que o objeto pode assumir a imagem das entidades evanescentes cuja lista já forneci, que vão do seio à evacuação e da voz ao olhar. Entendam novamente, não? Aqui fica bem claro, nessa frase, fica bem claro, não, como que o ensino do Lacan é um work in progress. Isso é um trabalho em progresso, em evolução. É um trabalho que está em evolução, em progresso evolutivo, não? Não, quer dizer, e nessa evolução, Lacan vai refinando, organizando, ordenando, definindo melhor os termos dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa frase que eu acabei de ler,
ela deixará de fazer sentido nos próximos seminários. Por quê? Entendam, não é pelo início do funcionamento do organismo que se constata que o objeto pode assumir a imagem. Não se trata disso. Não é pelo início biológico do funcionamento do organismo, do corpo do infans. Isso é Freud, não é Lacan. Freud que pensa a evolução biológica, né, do corpo. Não, o que está no início, atenção, no início da instituição do infans, enquanto uma subjetividade falante, indexada à estrutura de linguagem, discurso e fala, não é o organismo biológico, não, é a presença, é a presença do dizer do grande outro. É o dizer do grande outro, aquilo que Lacan chamou de banho de significantes, que irá fazer, esse dizer, irá fazer existir os objetos pulsionais. Seio, ânus, olhar e voz. É o dizer do outro, o banho de significante que institui esta série pulsional. Não é o organismo como tal. Não, absolutamente não. Nada a ver. Não, quer dizer, não, o infans. Aquele que não fala ainda, ele é o que é? Ele é aquele que não fala ainda. Irá falar todo o interesse, todo o interesse. Não, dos falantes implicados na sobrevivência do infans, todo o interesse deles é que esse infans torne-se um falante. Significa dizer, seja fisgado para o campo do outro. Seja fisgado. Atenção, seja transposto. Seja equivocado do campo, atenção, do campo daquilo que chamamos natureza para o campo, aí está, do gozo, que é o nosso nosso campo próprio. Portanto, o corpo, atenção, o corpo implicado, atenção, nisso, não é o corpo biológico. O corpo biológico ele está sendo apropriado, atenção, fisgado, transformado, transposto, equivocado. Ele está passando do campo da natureza, do campo da reprodução sexual, para o campo do gozo. É outro campo. Atenção. Há uma transposição aí, há uma equivocação aí. Há uma perda aí que é estruturalmente produtiva. É essa perda, atenção, perda, ela é altamente produtiva, porque é esta perda que nos humaniza. Atenção, há uma positividade estrutural nela, não é negativa essa perda. Perda significa saiu-se de um certo campo, e passou-se a pertencer estruturalmente, em sempre, a outro campo, do campo da reprodução da espécie, do campo, atenção, dos sexos mudos, macho e fêmea. Nasceu o bebê, é macho, é fêmea. Mas nunca dizemos é macho, é fêmea. Dizemos é menino, é menina. Portanto, percebam, não? Aqueles que, no campo da reprodução da espécie humana, nasceram
enquanto sexos mudos, macho e fêmea, já são, desde o início, nomeados, representados como menino ou menina. Atenção, não como macho e como fêmea. Olha aí. Nessa nomeação simples, já está em jogo a passagem de campo. Passa-se do campo dos sexos mudos, macho e fêmea não falam, para o campo do gozo, sexuados falantes, homem e mulher. Quando é que vocês vão prestar atenção nisso? Quando? Do campo da reprodução, sexos mudos, macho e fêmea, o significante, o par significante S1, S2, equivoca esses sexos mudos, macho e fêmea, e essa equivocação falos falar. Falos falar. Atenção. Essa equivocação, portanto, lança-os, posiciona-os no campo do gozo, no campo da equivocação significante. Sexuados, homem e mulher, menino e menina, atenção, são sexuações significantes equivocadas. Significa dizer, não há uma unidade, não há uma essência, não há uma substância, não há uma natureza dita homem. Não há uma substância, não há uma essência, não há uma natureza dita mulher. Atenção. Me acompanham? Perderam finalmente a inocência de acharem que não nascemos macho e fêmea. Não, não nascemos macho e fêmea. Nascemos homem e mulher. Atenção. Atenção. Sem unidade, sem substância, sem um si mesmo, sem um self, sem uma identidade. Aqueles ou aquelas que batem no peito e dizem-se eu sou homem ou eu sou mulher, riam na cara deles, porque são uns idiotas. Atenção. Não percebem essa equivocação estrutural introduzida pelo par significante no campo da reprodução. Quem está na cama transando não é jamais macho e fêmea, jamais, em tempo algum. Quem está transando na cama são as equivocações. Homem, mulher. Mulher, homem. Etc. E é isso que nós ouvimos na clínica. Alguém aqui já ouviu em sua clínica um macho falando? Uma fêmea falando? Não. Não. Macho e fêmea não falam. Porque são sexos mudos. Homem e mulher sim falam, porque são sexuados, falantes. Filhos, em verdade, da equivocação significante. Se vocês guardarem isso, prestarem atenção nisso, a clínica de vocês ficará mais arejada. Arejada. Mais aberta para a escuta. Menos preconceituosa. Atenção. Menos contratransferencial. Atenção. Excelente. Avancemos um pouco mais. Então, não, Lacan aqui, ele está mal, Lacan, nesse parágrafo. Não é pelo início do funcionamento do organismo, não. É pela presença estrutural do dizer do outro, do banho de significantes, que passa a acontecer, a ecoar,
os objetos pulsionais. Então, ele diz, né, essas são outras tantas fabricações do discurso da renúncia ao gozo. Do discurso, portanto, no qual o mais gozar está presente. Só que atenção, não há discurso que não seja discurso da renúncia ao gozo. Significa dizer discurso onde o mais gozar ocupa um lugar. O mais gozar é função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. Agora, quer dizer, que gozo, novamente, eu estou lhes ensinando isso pela milésima vez. Que gozo que está sendo renunciado aí. Já lhes disse, Lacan dirá no seminário seguinte, 17, onde Lacan estará melhor. Que gozo, que gozo nós, falantes sexuados, homem e mulher, equivocados, homem e mulher, somos, por estrutura, renunciantes. Não é o gozo do orgasmo, tá? Por favor, esqueçam, não é isso? O orgasmo também é renúncia ao gozo, porque ele é discursivo. Ele é efeito de toda uma série de fantasiação, de tentativa de presentificar o objeto. Fantasiar é isso, né? É tentativa de presentificar o objeto sexual. Guardem. Então, não, que gozo está sendo renunciado aí por estrutura? Lacan dirá no 17. Por estrutura, renunciamos, por estrutura discursiva, significante, renunciamos por estrutura, isso está aí. A experiência de uma pura sensação sem forma. Isso no 17. No 20 ele dirá, essa experiência de uma pura sensação sem forma, sem contorno, sem limite, sem discurso, sem linguagem, sem estrutura, um puro acontecimento sem sujeito, portanto, um puro acontecimento sem significante, portanto. Vocês podem sonhar com isso, não existe. Então não, a renúncia à experiência de uma pura sensação sem forma. No 20 ele dirá, ele criará no 20 uma metáfora para essa experiência de uma pura sensação sem forma, uma metáfora spinoziana, do Baruch Spinoza. O gozo de Deus. O gozo de Deus. Ora, todo discurso é discurso da renúncia ao gozo de Deus. Todo discurso é discurso da renúncia estrutural, em sempre, ao gozo de Deus. Deus, se existisse, se existisse, estou colocando um condicional, se existisse, seria essa experiência de uma pura sensação sem forma. Magnífico, hein? Extraordinário. Nós somos renunciantes ao gozo de Deus. Se Deus existisse. Então, ele continua, o que impulsiona essa fabricação do mais gozar é o discurso, evidentemente, é isto. Em torno delas, em torno dessas entidades evanescentes, né, os objetos pulsionais, pode produzir-se o mais gozar. Não, é o contrário, Lacan, é o contrário. Percebam, quer dizer, não, a insuficiência do Lacan nesse momento do ensino dele, ele irá precisar, ele irá corrigir tudo isso aqui no seminário seguinte. Olha que bonito isso, hein? Né? Work in progress. O que impulsiona essa fabricação não dos objetos pulsionais, não é isto, em torno delas, dessas entidades evanescentes, pode produzir-se o mais gozar. É o contrário.
É em torno do mais gozar que os objetos pulsionais passam a emergir, a acontecer. O mais gozar enquanto posição do discurso, lembrem-se novamente, novamente, a matriz, não a matriz dos discursos, agente e outro, verdade, produção ou mais gozar. Os objetos pulsionais não são natureza. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O objeto pulsional dito seio é objeto da demanda ao outro. Atenção. Nada a ver com natureza, isso. Absolutamente não. Não. Ah, o objeto ânus ou fezes, se quiserem, nada a ver com natureza. É objeto da demanda do outro. Essa demanda é discursiva, é linguageira, é falante. É mamãe demandando fezes do bebê. Faz agora, não faz agora, faz depois, ou faz antes, não, 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 não. É mamãe ofertando o seio para o bebê. Agora sim, agora não, olha aí, vamos lá. Etc. É o desejo do outro, a voz, objeto voz, é o desejo do outro em jogo aí. O objeto olhar é o desejo ao outro em jogo aí. Se é ao outro, se é do outro, olha aí, a estrutura é presente, linguagem, discurso, fala. Não há como não ser assim, graças a Deus. Se Deus existisse. Mas fica valendo a si mesmo, né? E ele continua, eu já lhes disse isso a propósito da aposta de Pascal. Algum comentário? Vamos lá. Avançamos bastante hoje, hein? Essa passagem da pulsão orgânica para essa. Não, a pulsão nunca é orgânica, né? Mas eu estou tentando entender isso que é do corpo para isso que nasce a partir do discurso, que nasce a partir do campo do outro, tentando ver essa passagem, Não, não é entender essa melhor. passagem, não é essa passagem, Andréia. Não é passagem, né? Não Já é essa nasce passagem. assim. Já não, exato, não é essa passagem. Não há um corpo natural que passará, entende? Esse corpo, ele já é do outro, em sempre. Atenção. Não há uma passagem cronológica, nasceu uma naturezazinha aí, que será apropriada, não, 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 não. Já nasce apropriada. As funções ditas biológicas, orgânicas, elas já estão tomadas pelo outro, pela estrutura, pelo dizer do outro, por linguagem, discurso, fala, etc. Atenção. É ilusório supor que há um corpo natural que nasceu e que agora trata-se de desnaturalizar esse corpo, colocá-lo no mundo humano, fazê-lo falar, etc. Não, ele já vem falado. Ele já vem falado, destinado estruturalmente a falar. Observem, a maior preocupação, mesmo do ponto de vista fenomenológico, né, empírico, né, a maior preocupação dos pais em relação a um filho, ou uma filha, uma criança nascida, é que ela passe a falar. Não há preocupação maior. Me acompanham? Não, se quiserem colocar as coisas assim, a relação mais densa
mais importante, mais decisiva dos pais em relação aos filhos é que eles falem o mais rápido possível. Entrem, portanto, no mundo ao qual eles já estão. Atenção. Você dizer alguma coisa, Eliane? Eu me lembrei daquela frase, bolo de carne. Uhum. Então, frente a isso que você acabou de falar, porque quando se fala em bolo de carne, passa a sensação de que esse corpo, que é um bolo de carne, ele só vai começar a existir a partir do momento dessa passagem que você falou que não tem, desses investimentos. Então, esse bolo de carne, ele também já nasce discursivamente, então, não é uma coisa que vai acontecer a partir do momento que houver essa demanda do outro e ao outro. Essa demanda já está acontecendo. Já está acontecendo antes mesmo, não da fertilização. Antes mesmo do esperma, né, entrar lá no óvulo e começar a germinar o feto. Antes mesmo disso. A criança ela já vem discursada, né, pelos pais. Ela já vem discursada. Olha aí. Senão não vem. Senão não vem. Clinicamente, isso é importante marcar, a clínica testemunha não o nascimento, né, de crianças que não foram em sempre inscritas na estrutura. Ou então quando foram inscritas parcialmente. Quando não foram, o efeito clínico é autismo. O autismo grave, não a criança que nasce absolutamente muda. Sem nenhuma articulação, né, simbólica e imaginária, com o mundo, com o entorno, com o dizer do outro, com o outro, em última instância. Né? Ou então aquilo que impropriamente chamamos de psicose. Né? A criança ela fica pautada apenas pelo real de linguagem, mas ela não fez a passagem do real de linguagem via letragem, a língua para o discurso. Isso é importante marcar, não? O autista grave, digamos assim, ela não entrou na estrutura, né? E o que é que temos aí? Um organismo biológico? Não. O que nós temos é uma coisa entre coisas. É uma coisa entre coisas que nos angustia, né? Porque nasceu, deveria ter nascido em nosso campo e não nasceu, mas fora do nosso campo. Do campo, entendo, quer dizer, do campo da equivocação significante. Isso é importante. Nasceu no exterior, não do discurso mestre enquanto discurso inconsciente. A incidência de S1 e S2, cuja verdade é sujeito clivado, a produção e objeto A na posição mais gozar, não aconteceu para o autista. Ela está fora do discurso, assim como o psicótico, não? Mas problema, ela está fora do discurso e também da linguagem. No caso da psicose, não está referido à linguagem, fora do discurso. No caso do autismo, fora de ambos. Da linguagem, de letragem, a língua, né? Lalação e do discurso. Portanto, não fala, né? Quem está no exterior, fora da estrutura, não fala. Não completa a estrutura, né? A estrutura, 4 elementos, real de linguagem, o momento de transposição, letragem, a língua, lalação, primeiros fonemas, primeiras sílabas, passagem para o discurso, transposição para o discurso. Do discurso, a fala. Dessa passagem de linguagem via letragem para o discurso, a fala. Quando não há isso, temos o autista. Quando há apenas parte disso, a parte linguagem, o elemento linguagem, temos a psicose. Quando a estrutura, né, quer dizer, comparece, temos nós, os falantes, os equivocados, os falhantes,
os faltos de substância, de si mesmo, porque estão o tempo todo referidos ao outro, pautados pelo outro, pelo sujeito da equivocação, do significante, da estrutura dividida, etc. Ultrapassados o tempo todo, equivocados o tempo todo, sem si mesmo. Atenção. Aquilo que nós supomos ser é mesmo uma identidade provisória, equivocada, mal acabada, mal formada, que tropeça o tempo todo, que suspeita de si mesmo o tempo todo. Afinal de contas, eu sou homem ou sou mulher? Eu sou Flamengo ou sou Botafogo? Eu sou, sei lá. Eu sou, sei lá, eu sou, enfim. Vacila o tempo todo. Tentando agarrar, né, uma identidade. Tentando agarrar alguma coisa que forneça consistência, forneça sentido à vida, etc. E mergulhamos, né, delirantemente no signo amor, para fazer, como diz o Lacan, para fazer a solda disso, né? Excelente. Retomamos na terça-feira. Bom fim de semana a todos. Divirtam-se. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. obrigada.